Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que é inscrito aqui no canal, os novos inscritos. Continue visualizando, compartilhando, deixando seus comentários, que isso é muito importante para nós, para que nós venhamos continuar divulgando o Evangelho através desse canal. E hoje eu tenho um tema evangelístico, um tema de missões. Você que ama missões, você que ama as almas que estão sofrendo aí fora, eu quero estar trazendo um tema muito importante para os dias que estamos vivendo, vencendo o gigante que impede de nós fazer missões. Há uma barreira espiritual quando fala de missões, quando fala de evangelismo, quando fala de fazer missões, quando fala de pregar nas ruas, quando fala em casa, proclamando o Evangelho, há uma barreira espiritual que chega até mesmo em nossa vida. Jesus, ele teve experiência disso quando se trata de obra missionária. Jesus passou muitas vezes sobre isso. E uma das vezes que Jesus enfrentou uma barreira foi quando ele estava indo para uma cidade chamada Gadara, expulsar um demônio de um homem que havia no sepulcro, e era um homem terrível ali na cidade, atormentava os moradores, que ele era amarrado com grilhões e colocado em cadeias, e ele quebrava com tanta facilidade, e ele se cortava todo num sepulcro, e era um homem sofredor, um homem sofrido. Não somente ele, mas toda a família sofria, e Jesus estava indo para repreender esse demônio, essa legião de demônio que estava sobre esse homem. É interessante que quando Jesus estava atravessando para o outro lado, houve uma grande tempestade, um grande vento, que para a lógica humana, para a lógica espiritual, sabemos que foi o próprio Deus que permitiu aquele vento, aquela tempestade, ou permitiu o Satanás, os demônios, que tentassem impedir com aquele vento, mas Jesus não amedrontou, quebrou aquela barreira e foi na direção daquele homem que estava precisando de uma ajuda espiritual e da salvação. Quando nós nos colocamos de pé para fazer a obra missionária, vem um desânimo, vem a preguiça, vem a oposição, pessoas que olham para a nossa área na finança, diz: você não tem condição de fazer missões, você não tem como ir, você não tem equilíbrio, você não tem condição nenhuma de fazer a obra missionária, pois sabemos que quando se trata de resgatar uma alma para o Senhor, há uma guerra, pois o nosso adversário, Satanás, ele não quer perder a alma que está aí no mundo sofrendo, mas todas as vezes que Deus o levanta um missionário, Deus levanta uma missionária para proclamar o Evangelho para aqueles que estão lá fora, gemendo, chorando, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro. O Senhor, ele levanta eu e você. Mas às vezes esse gigante que se chama orgulho, o orgulho, ele é uma arma perigosa que o adversário tem colocado no meio dos evangelistas, dos missionários. E o orgulho, ele traz para si a salvação pessoal, a salvação individual. Se Jesus já me salvou, isso já é o suficiente, que os outros se dane, que os outros, se vira. Essa é o orgulho do coração do homem, que quando ele diz: eu que não vou orar mais pela minha família, já orei muito, já preguei muito, já anunciei muito, já aconselhei muitos,
mas eles não querem, eles não estão querendo. Agora, problema deles, quando nós lançamos essa palavra, agora é problema dele, agora é com ele e Deus. É nós dizendo para o meu e o teu coração, nós somos orgulhosos, porque Jesus ele insistiu de me salvar e de me libertar. Quantas vezes pessoas se levantaram, até mesmo debaixo de um sol quente, até mesmo debaixo de uma chuva, para resgatar uma alma que está chorando e gemendo, pedindo socorro. Eu lembro uma época, isso era meia-noite, mais ou menos, era meia-noite. Alguém me liga e a ligação foi de uma voz desesperadora. Eu lembro que eu e a minha esposa levantamos e a nossa criança estava ali já dormindo. E alguém disse: me socorre, porque tem alguém morrendo. É interessante que nós pegamos nossa criança, acordamos meia-noite, minha esposa pegou nosso bebezinho novinho, enrolou no cobertor, e eu peguei o outro que estava ainda pequeno, peguei no colo, cobrimos com a coberta e fomos na direção dessa casa. E fomos na direção dessa vida que estava precisando de um milagre, que estava precisando de um socorro. Eu lembro que quando nós foi entrando dentro daquela casa, a rua estava baldia, a rua estava vazia, só havia cachorro latindo, e nós fomos na direção mais ou menos 20 minutos andando a pé. E quando nós chegamos naquela casa, e nós, ao entrar naquela porta, alguém nos recebeu, a porta já estava aberta, já tinha algumas pessoas ali dentro, esperando aquela pessoa morrer, pois estava acamada no sofá, estava deitada no sofá. E quando nós chegamos na porta daquela casa, veio uma pedra na direção com tanta força na parede, que quando nós olhamos para trás não vimos ninguém. Jogaram a pedra com tanta força em nossa direção que chegou a descascar a parede daquela casa. E quando nós entramos dentro da casa, de repente outra pedra muito forte cai em cima do telhado. E de repente o Espírito Santo do Senhor me trouxe uma revelação, e essa revelação foi tremenda. Espírito da morte. Quando eu olho para aquela mulher que estava deitada no sofá, tremendo, estava com 3 cobertores por cima dela, o frio terrível dominava o ser, dominava o espírito, dominava a alma daquela mulher. E de repente o olhar dela vira ao meu lado e disse: pastor, eu vou morrer. E quando eu olho para ela, estava com o rosto como se fosse o rosto de um defunto. E eu peguei na testa dela, estava um gelo terrível. E ela tremendo, a tremedura é tão forte. E alguém do lado diz: é melhor levar para o hospital. É melhor levar para o hospital. E de repente aquela mulher diz com a voz muito embagada, a voz rasteira, a voz de como estava perdendo o fôlego, perdendo o vigor, perdendo a vida. E ela olha para mim e disse: quando eu estava aqui tremendo, do nada veio essa tremedura e a voz não ia saindo. Ela disse: eu estou morrendo. E logo lembrei do Senhor e pedi para que alguém te ligasse. E tu veio. E quando ela disse tu veio, eu coloquei as mãos e disse: Espírito Santo que me aquece, Espírito Santo que me renova, Espírito Santo que está sobre a minha vida, aquece essa mulher,
para que esse gelo saia, para que esse espírito da morte saia, para que esse espírito que quer tirar a vida dessa mulher saia. E de repente ela foi tirando as cobertas, foi tirando tudo ali automaticamente, e ela sentou no sofá e disse: estou sentindo agora calor, estou sentindo agora meu corpo vivo. Eu sabia que eu estava morrendo, eu sabia que eu ia morrer, mas agora eu estou viva, mas agora estou de pé. E de repente alguém que estava lá do lado, era uma ímpia, não acreditava nos milagres, e ela levantou a voz em choro e disse: só o Senhor é Deus. Agora eu creio que Deus faz milagre. Antes eu só ouvia falar que Deus faz milagre, mas agora estou presenciando com os meus próprios olhos. Fizemos um apelo e ela dobrou o joelho chorando e confessou o Senhor como Salvador. Há uma barreira quando fala de missão, há uma barreira quando fala de obra missionária. Então, quebra todos os gigantes, quebra toda a barreira que impeça de você fazer missões. Se você gostou desse testemunho, dessa mensagem, coloque aqui embaixo no comentário. Que Deus abençoe.